A real é o seguinte: 80% dos profissionais de venda vão ficar estagnados nos 7, 10 mil reais todos os meses, mesmo trabalhando todos os dias sem parar. Mas existe um grupo pequeno de vendedores, o que nós apelidamos de um 1%, que supera esses desafios e alcança os 20, 30, 40, 50 mil reais em comissões todos os meses com leveza. E o que esse grupo tem de diferente dos outros 99%? É a técnica e a mentalidade. Então, se você quer sair desse platô dos 7, 10k por mês, fica nesse vídeo que ele é para você. E só para te dar contexto, eu já estive dos dois lados da moeda. Eu já fui o vendedor que vendeu na bruta, na dificuldade, no trabalho duro, na tora, e também já fui o vendedor que do outro lado controlava as emoções do prospect somente com as perguntas. E depois de treinar dezenas de vendedores para as nossas melhores ofertas hoje B2B, eu identifiquei 6 padrões dos profissionais que realmente superam e chegam no nível da elite. Eu vou quebrar todos esses padrões aqui para que você consiga sair dessas dificuldades, desse platô e alcançar os resultados que você quer como profissional de vendas. Então vamos lá. O primeiro pilar que diferencia um closer de elite de um closer iniciante barra intermediário é a estrutura das chamadas de vendas. A grande maioria dos closers iniciantes, essas pessoas não seguem a estrutura. Elas não entendem de forma clara quais perguntas elas precisam fazer para chegar nos locais que elas precisam ir. E dito isso, as suas calls elas nunca têm um padrão. E eles sempre estão buscando improvisar. É impressionante como as pessoas que são iniciantes ou intermediárias em vendas, elas querem fazer as coisas das cabeças delas. Elas acham que elas vão conseguir aprender toda a teoria toda sozinha, que elas serão o próximo Jeremy Mine ou Lobo de Wall Street, enfim, como se tiver como referência. Só que na real que essas pessoas não vão. E todos esses profissionais de venda, que eles tentam ir por esse caminho aqui, de fazer as coisas no improviso, amadorismo, essas pessoas não chegam longe. E não é possível você romper os 10k fazendo coisas da sua cabeça. Até porque se você soubesse, não estaria aqui. Você já estaria lá. Então, a diferença entre um closer de elite e um closer intermediário, iniciante, que são geralmente a galera ali dos 10k por mês, é que eles não seguem uma estrutura. Eles sempre querem improvisar. Eles nunca têm processos, nunca têm sistemas, não entendem as perguntas, não entendem, tipo, por exemplo, quando eu faço essa pergunta para o prospect, qual é a resposta que eu espero? O que é uma resposta boa e o que é uma resposta ruim? Eles não entendem isso. Por exemplo, se vocês assistirem aquela calminha que tem aqui atrás, vendendo para médicos, eu vendo um ticket de R$ 32.500 para um médico endividado, prestem atenção nas perguntas. Nenhuma pergunta feita ali foi uma pergunta em vão. Todas as perguntas tinham um propósito. E o lead me dava exatamente as respostas que eu quero. Não é mágica aquilo ali. É porque eu sei o que eu estou fazendo. Aquela estrutura ali me permitiu passar mais de 58% de taxa de conversão naquela oferta. Teve ofertas que eu bati até mais de 80% de conversão. Por quê? É mágica? Não. É estrutura. Eu sabia o que eu estava fazendo. Exatamente o que eu estava fazendo. Então, não queira improvisar as coisas. Sigam o modelo, que seja o que for. Mas sigam a estrutura e entendam o porquê das coisas. Se isso não estiver claro para você, você vai ficar nos 7, 10 mil reais o resto da vida. E você não vai sair daí e você nem sabe o porquê disso. Então, esse aqui é o primeiro pilar que você precisa romper para se tornar um profissional de elite. Vários closers chegam até mim todos os dias. Gabriel, eu não consigo aprofundar no problema do lead. Gabriel, como é que você consegue chegar no problema emocional do lead tão rápido? Gabriel, eu vejo que as minhas calls eu assumo muito as perguntas, mas eu não faço o lead responder. Eu vou te explicar agora. Guardem isso aqui na cabeça de vocês como profissional de vendas. Tudo que vocês falam para o prospect, principalmente agora na economia nova de 2025, é lixo. Tudo que o prospect fala é ouro. Então o que é mais inteligente? Você assumir da sua cabeça o que você acha ou fazer o prospect verbalizar aquilo? É óbvio que é fazer o prospect verbalizar aquilo, certo? E existem perguntas para isso, que é o que a gente falou no pilar número 1. Agora, um closer intermediário ou iniciante, ele não consegue fazer o lead verbalizar, admitir o próprio problema. E aí chega no final da call, ele toma muita objeção e ele não sabe o porquê. Ele acha que se ele entender uma técnica mágica de contornar a objeção, ele vai conseguir contornar. Só que na verdade ele não vai. Porque você não perde uma call no final, você perde uma call no início. Então,
Por isso que a etapa do discovery, a etapa de problema, ela é tão importante. Quanto mais o lead tem a consciência do problema, mais forte ele toma ação e menos objeção ele dá. Só que se você não souber fazer as perguntas certas, você não consegue obter as respostas que você precisa. E no final você vai receber objeção. Então aqui, o que diferencia um closer iniciante, intermediário e um cara de alto nível é o seguinte: o profissional de vendas de alto nível, ele consegue fazer o lead admitir o problema real e fazer o lead admitir o problema emocional. Todo problema real ele tem um problema emocional, principalmente quando o assunto é dinheiro. Se você não fazer o seu prospect admitir isso aqui, as suas calls não ficam sólidas. Outra coisa também que os closers iniciantes eles não fazem. Eles não conseguem projetar a call e tangibilizar ela em cima do dinheiro. Toda vez que o dinheiro falar mais alto que o problema, o lead vai tomar um passo, ele vai tomar ação. Principalmente para ofertas de ROI, como ofertas de agentes de marketing ou mentorias que prometem dinheiro. Toda vez que você tangibilizar isso aqui, mais forte o lead toma ação. Só que o closer iniciante não sabe disso. Ele fica fazendo aquelas perguntas: e qual que é a sua maior dificuldade? E qual que é o seu maior desafio? Olha o nível dessa pergunta. Essa pessoa, se ela está fazendo uma call com você, é porque já fez com mais outros 10. Os outros 10 closers perguntaram a mesma coisa. Você acha que ele vai te responder o real problema dele? É óbvio que não. Então você precisa de técnicas, de formas de perguntar diferente para obter as respostas que você quer. É por isso que se você está ainda em 2025 usando esse pincel, provavelmente você é um perdedor. É por causa disso aqui. Porque isso é lá de 1900 e bolinha, eu nem li o livro, mas é antigo. Isso não funciona mais na economia de agora. Você precisa de técnicas que funcionem agora, nesse exato momento. Depois a gente pode falar sobre isso. E só um spoiler aqui. Se você é um profissional de venda, está curtindo esse vídeo e está aqui até agora, comenta aqui embaixo, comunidade, se inscreve nesse canal, dá um joinha aqui no like, porque o conteúdo tá sendo muito foda, o pessoal tá curtindo demais. E se você quer trabalhar comigo e alcançar os 20, 30, 40, 50 mil reais de comissão, me manda um ADM no meu Instagram, Gabriel Jaime Sales, com a palavra comunidade. Se você tem o comportamento de um profissional de elite, eu quero contratar você para você trabalhar no meu time. Deixando o merchan aqui, que é muito legal, vamos voltar aqui para a frequência de novo. Então esse aqui é o segundo pilar. Você conseguir aprofundar no problema real do lead, fazer ele admitir o problema, tangibilizar em dinheiro e pegar o problema emocional. Se você não consegue pegar isso aqui nas suas chamadas de venda, infelizmente você ainda é um iniciante, precisa aprender muito. Definitivamente. O terceiro pilar é a projeção futura. Os closers iniciantes, os closers intermediários, eles não conseguem criar o gap da onde a pessoa vive agora para onde ela quer ir. Se você não consegue fazer isso aqui, você vai receber várias objeções, como por exemplo a clássica, eu vou pensar. Por quê? Se uma pessoa ela não tem incentivo para tomar uma ação, como por exemplo, imaginar o seu cenário futuro, você acredita que ela vai pagar 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais, 150 mil reais de uma mentoria? Ou uma agência, o que for? Não. Porque ela não tem motivação para seguir. Ela não tem impulso suficiente para isso. É igual o problema, só que aqui na projeção futura. Os closers iniciantes e intermediários, eles não conseguem esticar esse gap da realidade de merda que o cara vive hoje e do que ele realmente pode viver. Eles não conseguem expandir isso aqui. E quando você não consegue expandir isso, você também recebe muita objeção. Essa também é uma das grandes diferenças entre um closer iniciante, intermediário e um closer muito bom. Ele consegue esticar o que eles chamam de projeção futura. Quanto mais você conseguir tirar o lead de cá, levar ele para cá e dar cor ao sonho dele, mais fácil o prospect toma ação e menos objeções você recebe. Por exemplo, se você vê essa call do médico aqui, a call não tem objeção. 90% das minhas calls elas não têm objeção. Por que isso? Porque elas são prevenidas. O jeito que eu toco a call, as perguntas que eu faço, não dá brecha para o lead me dar objeção. É por causa disso. O jeito que é tocado. Todas as perguntas são muito bem feitas, a estrutura é muito bem feita, tudo é muito bem sistemático. Eu entendo o porquê das coisas que eu estou falando. É por causa disso. Então, quanto mais você conseguir esticar o gap, mais dinheiro você coloca no bolso, menos objeções você recebe, mais rápido você fecha. Quanto menos gap você criar nas suas calls de vendas, maior será a sua dificuldade de venda. Então, esse aqui é um dos pilares que a gente acabou de cobrir agora. Agora vamos ir para o número 4. Objeções e desafio. Vários closers iniciantes, provavelmente intermediários também, eles têm muita dificuldade com objeção. O lead da objeção, eles respondem emocionalmente. O lead da objeção, eles se embolam. O lead da objeção, eles atritam.
O lead dá objeção e eles ficam querendo se provar. São exatamente comportamentos de iniciante. Por isso que eles não chegam lá. Exatamente por isso aqui. Falta skill, falta habilidade, falta desenvolvimento, falta casca, falta técnica, mentalidade, clareza, calma. Isso que falta. Uma vez que você consegue passar as objeções em alto nível, a sua taxa de conversão ela pode até mesmo dobrar. Por quê? Porque você consegue conversar com o interno dessa pessoa sem fazer ela atritar com você. Principalmente quando o assunto é objeção. Geralmente quando o lead dá a objeção é porque ele está com medo, ele está com receio. Teve alguma coisa que você falou, não foi o lead que te deu objeção, foi alguma coisa que você falou que despertou objeção nele. Um profissional de elite, por isso que seguir a estrutura é muito importante, porque ela vai prevenindo as objeções e também, uma hora que você encontra as objeções, você consegue passar por elas, sem atritar com o lead. Além disso também, um profissional de elite, ele consegue desafiar a forma do prospect de pensar sem atritar com ele. Esse é um dos grandes segredos. E não só isso também, ele é uma pessoa que, como ele entende de lidar com as próprias emoções, ele também entende o lado do prospect. Ele sabe usar a empatia, mas também desafiá-lo para romper os próprios medos e chegar onde ele quer. Essa é a diferença entre um closer iniciante e um closer de elite, que é o profissional que está acima dos 25, 30, 40, 50 k. Vamos seguir para o próximo aqui. O quinto pilar é a escada de valor. Agora você entende objeção, você tem as melhores estruturas, você precisa saber trabalhar os leads de forma correta em cada etapa do funil. Como assim, Gabriel? Me explica, vou explicar. Estou para lançar um vídeo muito foda, que é como que você pode acender os leads na escada de valor e ganhar o máximo de comissões possíveis. Principalmente para aquelas estruturas que têm mentorias muito robustas, né? Começa com a mentoria de 9, uma mentoria de 15, uma mentoria de 30, um mastermind de 100, um outro mastermind de 250. Essas ofertas, se você se posicionar muito bem, com um expert bom, você consegue ganhar muito dinheiro. Só que você precisa dominar o jogo da ascensão. Você precisa ser capaz de, uma vez que o lead rompe o primeiro problema, você implantar a dúvida nele para o próximo problema. Isso é uma habilidade muito linda de se adquirir e os closers de elite, eles detêm essa habilidade. Eles conseguem fazer o lead admitir o próximo problema que ele está chegando agora, que ele vai enfrentar agora. Então, por exemplo, geralmente o lead que ele sai de 50 para 100k, ele conseguiu vencer geralmente o grande problema de vendas. Só que o lead que sai dos 100k para os 500, ele pode ter um problema de gestão. O closer de elite, ele consegue plantar uma dúvida na gestão do cara, apesar de ele ter acabado de ter um resultado muito fora da curva. E aí ele consegue vender o próximo programa. Se você faz uma ascensão a cada 2 meses dos leads que você vendeu no mês passado, isso pode dobrar suas comissões. Então essa é a diferença de um closer iniciante intermediário para um closer de elite. Ele consegue desenhar e trabalhar muito bem essa escada de valor. Desde o downsell, indicação, funil de não sei, funil de caixa rápido, funis de referido, até os funis de ascensão, que é onde ele ganha mais. Pessoalmente já vi profissionais de vendas aqui, próximos a nós, que fazem 70 mil reais de comissão fazendo isso aqui. O jogo da ascensão, os closers de elite dominam e entendem isso aqui. Se você não entende e não domina isso, provavelmente você ainda precisa estudar mais um pouco, precisa se melhorar para chegar no próximo nível e sair dessa situação dos 7, 10 mil reais por mês, que não é legal. Vamos para o próximo pilar aqui. O sexto pilar é o pilar da identidade. Isso aqui é algo muito, muito complexo. Tony Robbins fala sobre isso. O closer normal e o intermediário, eles conseguem vender já agora no script, converter ali seus 30%, 40% e conseguem acelerar muito aqui. Só que isso só não é o suficiente para vender no próximo nível. Existem leads que ainda não vão se comprometer, apesar de você seguir uma estrutura de venda muito foda. Apesar que você entregando 40% de conversão já é do caralho, já é muito foda. Agora, só seguindo a estrutura você já faz isso, tá? Se você seguir o que eu falei até aqui, você já faz isso, de boa. Agora, para alcançar os 60%, até 70% de taxa de conversão, você precisa aprender a vender a identidade. É conseguir conversar com o sentimento mais íntimo dessas pessoas. E eu vou explicar. Existe uma pessoa que ela é agora, que ela faz 100k por mês e que ela tem os resultados e dificuldades que ela tem. Só que para essa pessoa sair daqui e vir para cá, por exemplo, o Gabriel de 500k, esse Gabriel de 500k, ele toma ações diferentes que o Gabriel de 100k hoje não toma. Você precisa fazer a pessoa admitir isso aqui e se comprometer e se comportar como aquele Gabriel de 500k para que ele possa chegar lá. Eu vou gravar um vídeo somente sobre identidade, vai dar um vídeo aí de umas 1 hora para poder explicar isso aqui, mas de forma rápida aqui e veloz, é você conseguir se comunicar com a forma mais interna, mais compromissada e tem mais atitude do lead. E como que se faz isso? Através dos famosos reframes de identidade, que é um assunto também
extremamente complexo. Vou deixar vocês na curiosidade, eu vou gravar um vídeo de 1 hora somente sobre reframe de identidade, de como que eu vendo dessa forma, e depois eu vou gravar um vídeo falando somente de identidade para vocês. De forma direta, o profissional de elite, ele consegue fazer as perguntas certas e os reframes certos para entrar dentro da identidade das pessoas. Essa é a diferença de quem é intermediário e iniciante para os caras que são em alto nível. Aqui no Brasil, são poucos caras que conseguem fazer isso, tá? Poucos. E praticamente a maioria deles estão hoje aqui no nosso círculo, porque é um material muito seleto. Eu já vi os caras que me treinaram, que fazem 80, 70, 100 mil dólares de comissão, eles vendem dessa forma. Os meus mentores utilizam isso aqui. Algo bem complexo. Eu quero realmente ilustrar um vídeo para poder trazer isso aqui mais no detalhe para vocês, que vocês vão curtir. Aprender a vender sobre a identidade. Procure um pouco mais a fundo sobre isso aqui, sobre PNL, sobre Tony Robbins, que tem muita coisa densa sobre isso aqui. E aqui no Brasil, ninguém, a não ser a gente, sabe isso aqui. São pouquíssimas pessoas. Então esse aqui é o 6º pilar. Concluindo tudo que eu disse aqui, o close iniciante intermediário é como se ele fosse uma chave de fenda, tentando abrir cada porta que passa em sua frente. E algumas eles conseguem destravar, mas não todas. O closer de elite, ele é o cara que é o canivete suíço. Ele consegue destravar ambas as portas, de forma leve, tranquila e sutil. Para você que chegou até aqui, eu tenho um presente para você. Se você realmente quer se dedicar para se tornar um profissional de elite, e vai lá no meu Instagram, Gabriel Jaime Sales, e me manda a palavra comunidade. Se você for um cara definitivamente comprometido com o resultado, com o sucesso, eu quero te contratar. A gente paga 10% de comissão. E tem a oportunidade de você fazer 20, 30, 40, 50 mil reais por mês de comissão aqui comigo. Um prazer estar com vocês. Até a próxima, senhores.